Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. O programa desta semana é bem especial e eu espero que você preste bem atenção, né? Para a gente conversar, porque nós vamos falar sobre algo que pouca gente ouviu falar. Você já ouviu falar sobre autismo? Então, esse é o tema da nossa conversa e, inicialmente, queria agradecer muito a Bianca Luisato, que é uma das mães que pertence ao grupo Olhar Autista e veio conversar com a gente sobre um evento que eles estão planejando aqui no nosso município. Queria agradecer muito a Bianca. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber vocês, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e poder divulgar, né, esse assunto que para nós é de suma importância. Certo, a gente teve uma pré-conversa aqui de bastidor, a Bianca está acompanhada da Cássia, não é isso? Isso, da Cristiane e da Cristiane. Estão aqui nos bastidores e elas, então, organizaram um grupo chamado Olhar Autista, é isso mesmo? Isso. E esse grupo existe desde quando e é formado por mães mães de autistas? Isso. Tem mães, tem terapeutas relacionados, né, ao tratamento com eles. E o grupo surgiu tem mais ou menos um ano, que foi numa época em que surgiu na Câmara um projeto de lei para que tratasse de políticas públicas para pessoas com deficiência, que a gente não tem nenhuma política pública vinculada aqui, não tem a PAI, a Casa Esperança não dá conta de tratar todas essas pessoas. Mas a Casa da Esperança tem... Um pouco. Tá. Eles têm uma demanda antiga, o que chega de novo, eles já não dão mais conta. E aí são direcionados para outros municípios, né? Quando os municípios também, a PAI de São Vicente, de Santos... Tratamentos particulares, quando os pais conseguem pagar, que demandam um alto custo, né? E a gente vê que é um tipo de transtorno que, se não for tratado, a pessoa passa daquela época e ela não consegue desenvolver. Então tem que ser algo que tem que ser trabalhado desde muito cedo. Tem um tempo certo. Você falou em tratamento, você falou em terapeuta, então deixa eu mandar um abraço para a Miriam também, que está aqui no backstage do nosso estúdio aqui, veio, indicou, né, a pauta para a gente. Obrigado, viu, Miriam? E olha, quando a gente começou a conversar, eu percebi o seguinte: eu mesmo cometi um erro porque eu fiz uma mistura direta com a síndrome de Down. São dois problemas distintos, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui em Cubatão nós temos a Casa da Esperança, tínhamos a PAI e temos o Centro de Multidisciplina. Todos eles tratam de crianças especiais. E aí acho que o autista se qualifica, está dentro dessa qualificação. Isso. Mas é algo que ainda a gente não tem especialização para atender? É isso mesmo? É isso? É meio por aí mesmo. E a gente acaba percebendo, assim, que nem você tem uma pessoa com síndrome de Down. Visualmente, você identifica. Isso. O autista, ele não tem identificação física nenhuma. Se você olhar para uma criança autista, você vai dizer que ela não tem absolutamente nada. Porque aí acaba surgindo o preconceito. Que muitas das vezes a criança passa por uma criança birrenta, mimada, que está fazendo algo que não seria educado, e muitas das vezes é por conta de uma situação de estresse pela qual ela está passando, que as outras pessoas olham e falam que aquela criança não tem nada, que ela tem é falta de educação. Entendi. E na verdade não é. É um manifesto de algo que está incomodando muito. Você tem um filho que tem autismo, ele tem quantos anos? Então, meu filho Pedro, ele tem 11 anos. 11 anos. Quando é que ele foi diagnosticado e como é que você percebeu isso? Então, Pedro, ele demorou para falar, né? É um dos comprometimentos de alguns, isso não é regra geral, né? É o atraso na fala. E aí, quando ele tinha 3 anos e meio, ele teve um encaminhamento da escola de que ele tinha alguns comportamentos que seriam enfileirar carrinhos, virar o carrinho e brincar com a roda do carrinho, ou seja, ele não brincava com a função que o brinquedo tinha, né? E aí nós o levamos a uma neuropediatra e ela deu o diagnóstico como sendo síndrome de Asperger, que existia esse tratamento, essa nomenclatura antes. Certo. Hoje em dia a gente classifica todos como TEA, que é transtorno do espectro autista. Tá, e isso que você me disse é muito importante, que você falou assim, a escola notou. Normalmente é na escola que se nota, assim, habitualmente, você tem um grupo de mães hoje, provavelmente está trocando experiências. Sim.
Acaba sendo a escola, mas eu vejo assim, pessoas que têm muito vínculo com outras crianças acabam percebendo a diferença. Eu não tinha criança nenhuma na minha casa, era todo mundo adulto, eu não tinha tido trato nenhum, eu dou aula para adolescente, eu não tinha trato nenhum com criança. Então, para mim, era o jeito dele, que era daquele jeito, e eu respeitava. Certo. Eu não enxergava aquele atraso na fala. Entendi. Né? Não tinha como ter referência, né? Isso, eu conheço pessoas que elas mesmas começaram por elas mesmas verem a diferença de sobrinho, de primo, e aí atrás. E hoje em dia a informação é muito mais presente. Você vê um programa da Fátima Bernardes, todo ano, dia 2 de abril, eles falam sobre autismo. Na televisão aparece, um filme que aparece, então hoje em dia já está mais em voga esse tipo de informação. Esta data, 2 de abril, é uma data internacional, é isso? É o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Certo. E aí, em razão disso, o Grupo Olhar Autista de Cubatão vai fazer um evento. Eu estou sendo rápido com a Bianca aqui, porque ela veio aqui junto com as outras mães, vai participar do primeiro bloco, no segundo bloco temos outras mães, né? E tem muita coisa para falar sobre isso ainda, mas basicamente vocês terão um evento que vai acontecendo nesta primeira semana de abril, então. Exatamente. Nós nos reunimos, né, já víamos nos reunindo desde essa época da instituição das políticas públicas, né, e a gente não quer que essa lei fique só no papel, a gente quer fazê-la se cumprir. Então a gente se reúne e a gente quer chamar a atenção e mostrar às nossas crianças, porque se eles aparecerem isoladamente, eles não vão se fazer notar. A gente tem umas fotos aí que a gente queria mostrar, são fotos de reuniões, o grupo de pessoas, são as mães que estão reunindo, é isso? São as primeiras reuniões? Isso, foram as primeiras reuniões. Como é que você encontrou as outras mães? Porque se não existia uma referência de encontro, como é que surgiu o grupo? Onde vocês se encontraram? Não, nós tínhamos esse polo, que era na outra cidade, né, lá em Santos, e aí teve um vereador do ano passado que propôs essa primeira reunião de falar sobre o tema autismo, e nesse dia nós nos agrupamos, tinha uma grande quantidade de mães daqui, e aí a gente se conheceu, e a partir desse momento a gente trocou endereços, e a gente começou a se juntar e fazer essa lei que até então ela não existia, e fazer passar pela Câmara, passar pelo veto da prefeita na época, voltar para a Câmara de novo e ser aprovado. E daí então a gente se reúne sempre, e agora para essa semana. Certo. O Francisco já levantou a mão ali, que o nosso tempo com a Bianca está terminando. Eu queria agradecer, viu? Muito bem. Uma última pergunta para você. Você é professora ou não? Sou. Tá. E exatamente isso. Você é uma pessoa esclarecida, é professora. Qual é a dificuldade que mães que não têm o grau de educação que você tem para ter esse diagnóstico, para ter essa relação, como é que é isso, hein? Não é só uma questão de ser professora, acho que boa vontade, porque eu conheço tanta gente que não estudou quanto eu estudei, ou estudou mais do que eu estudei, e vai atrás e quer saber. A informação não estava na minha formação como professora, porque eu sou professora de ensino médio. Certo. Essa informação toda veio fora. Você foi buscar por causa da necessidade. Exatamente. Certo. Tá bom, Bianca, queria te agradecer muito pela presença aqui. Sucesso, eu sei que é difícil, pelo que a gente já conversou aqui, mas eu já vi que vocês são incansáveis, imbatíveis, e Deus ilumine para que vocês permaneçam sempre firmes e fortes na luta. Essa é a nossa contribuição. Nós vamos continuar essa conversa com as outras mães, mas vai ser no próximo bloco. Não sai daí não, que eu volto já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, essa semana é um papo especial. A gente está conversando com um grupo de mães, o grupo chamado Olhar Autistas, são mães de crianças autistas, e elas estão realizando um evento aqui na nossa cidade para chamar a atenção, para conscientizar a necessidade da gente ter algumas ações, né, e entender um pouco mais sobre essa situação. Agora, segundo bloco, você com a Juliana, também é mãe de autista, né, Juliana? Isso mesmo. Filho, filha? Tenho um filho de 6 anos. 6 anos. Isso. E esse diagnóstico dele aí, mais ou menos quanto tempo? O diagnóstico dele saiu por volta dos 2 anos e meio, 3 anos. Certo. É o único filho, não? Não, tenho um filho mais velho. Certo. E conversei muito com a Bianca no começo do programa aqui. Ela estava dizendo desse evento, né,
dessa batalha que vocês estão começando a travar, e na realidade é muito bacana, porque assim, é exatamente isso, consciência, né? E vocês querem, pelo que eu percebi, convencer sobre o convívio e sobre ações necessárias, é isso, não? Então, a gente quer levar informação, né, tanto para a sociedade como pessoas que possam estar mesmo passando pelo mesmo que a gente passou em casa, né, e não tá sabendo como lidar com a situação, né. Então, a gente está tentando levar o maior número de informação para estar conscientizando mesmo a sociedade a saber como lidar, a saber como incluir todas essas pessoas, né, que têm autismo. Eu já conversei com algumas mães aqui, é o seguinte, a mãe de criança autista, ela precisa ter uma atenção especial para o filho, que provavelmente demanda uma atenção diferente. E trabalha ou não, às vezes tem que sair do trabalho, algumas saíram de casa para ter que cuidar do filho? Sim, no meu caso eu tenho um horário mais flexível que eu trabalho de casa, né? Ainda consigo remanejar um pouco os horários e consigo ir levando, mas muitas mães têm que deixar o trabalho para poder se dedicar, porque são diversas terapias, né, que as crianças necessitam. É um transtorno muito complexo, então ele exige diversos tratamentos, né? Investir em várias terapias diferentes, tal como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, às vezes nutricionista. Então é uma demanda muito grande, né? Com certeza. De tempo e de atenção das mães também, né? Olha, gente, queria dar mais uma vez parabéns para as meninas aqui, porque tudo isso que ela falou é a parte que elas precisam lutar para construir, porque isso não existe ainda, apesar de se existir a intenção, não existe ainda nas políticas públicas tudo isso que você acabou, vocês têm que buscar. Temos que buscar, e não só as terapias, mas as terapias voltadas para criança, adolescente, adulto autista, né? Porque muitos profissionais, eles têm que se especializar nesse transtorno para entender, né, como funciona, e está sempre se atualizando para poder atender da melhor forma possível, né? Porque não são todos os profissionais que estão capacitados para poder atender. Vocês começam agora em abril e vão até a primeira semana de abril com eventos que para chamar a atenção. Eles têm uma atividade no Parque Anelinas, não é isso? Isso. Se inicia a semana se inicia no dia 1º de abril com uma atividade no Parque Anelinas às 17 horas. Então, a gente vai estar reunindo as famílias e vai estar aberto a todo o público. A gente vai ter uma abertura, uma conversa, e depois vamos ter algumas atividades com as crianças e com os pais, aula de fit dance, alguma coisa para as crianças, né, se entreterem e as famílias poderem estar ali se relacionando, né, e trocando informações até mesmo, né. Agora, uma coisa muito interessante, eu conversei com a Bianca, ela disse que a escola normalmente tem a primeira percepção. E vocês já tiveram essa experiência e estão dizendo assim, a gente está se organizando para que outras mães não passem por aquilo que nós passamos. Mas é possível que alguém que esteja assistindo a gente tenha tido essa percepção. Existe um sinal claro, lógico, que a mãe pode falar assim, poxa, meu filho, não sei, eu tenho alguma coisa assim, tem que levar em algum lugar, ou a escola que dá um encaminhamento? Ou procura vocês, como é que alguém que está assistindo a gente pode se socorrer de vocês? Vai. Sim, a gente tem a nossa página do Facebook, né, o Grupo Olhar Autista. No Facebook, o Grupo Olhar Autista. Grupo Olhar Autista, tá. Isso. E as pessoas podem estar mandando, né, mensagens que a gente está retornando, né. Mas, assim, no meu caso, o meu filho, ele não estava na escola ainda, porque ainda, como eu estava trabalhando de casa, não havia essa necessidade. Então, eu acabava falando, não, o outro desenvolveu mais rápido porque é escola e o mais novo não vai. Então, eu acabei, né, fazendo essa comparação. Então, eu não tive como muitas mães têm, esse retorno da escola, né? E
é difícil falar de um ponto assim decisivo que seja, né? Você possa perceber. Que você possa perceber. São diversas características e a gente sempre fala, né? Cada autista é diferente, nunca um é igual ao outro. Então, é assim, o meu eu acabei percebendo porque ele não teve esse atraso na fala, né? Ele não é verbal e muitas vezes a gente chamava e ele não respondia. Então, isso foi um dos primeiros sinais. Algumas coisas de rotina, fazer os mesmos trajetos, fazer um circuito, alguma coisa assim, né, de repetição. Essa parte também de virar o brinquedo, mexer com objetos que circulam, ter essa atração da atenção. Normalmente, né? essa questão de essa repetição, logo cedo uma criança que começa a repetir várias coisas, pode ser um sinal que a mãe pode olhar uma atenção e aí um clínico capaz de diagnosticar isso, assim, eu estou pensando, gente, nas mães que recebem o atendimento público mesmo, aí nas unidades básicas de saúde, que não tem a orientação e que não consegue perceber e às vezes faz que nem a Bianca falou, pode tratar como se fosse uma ignorância, uma teimosia ou algo natural, né, e não tem essa percepção. Num olhar clínico, será que o médico consegue observar isso? Deveriam, né? Essa disciplina devia estar incluso nas disciplinas, né? De faculdade de medicina, enfim, né? De todas a parte de saúde, ter esse conhecimento, né? Em outros países já, até com 1 ano de idade, os terapeutas, né, os clínicos mesmo conseguem, né, pelo menos indicar, né, passar, vamos né, avaliar melhor, passar com um neuro, né, mas não é o que acontece, infelizmente. Às vezes as mães acabam percebendo e acabam insistindo com o médico que acaba dizendo, não, ele não tem nada, é assim mesmo, é o tempo dele. Infelizmente, a gente escuta muito isso, né? Gente, olha, são mães do grupo Olhar Autista, elas estão num trabalho de consciência, isso é importante porque desperta a responsabilidade que a sociedade tem sobre isso, né? E para desenvolver essas políticas aí que vocês estão pretendendo alcançar, tenho certeza disso, né? Para que essas pessoas possam ser inseridas. Como é que você acredita que possa ser a inserção mesmo? Os filhos vão à escola, tem alguma orientação diferente? Porque o mais legal de tudo é que vocês estão saindo para a vida. Antigamente existia uma reclusão, né? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala em inclusão, todo mundo acaba pensando em escola. É muito necessário, mas não só no ambiente escolar, em todos os ambientes. A gente veio falar de esportes, né, inclusão deles no esporte e na sociedade em geral, né, das crianças poderem estar participando de tudo que uma pessoa participa em sua vida. Então, um esporte, um teatro, cultura, tudo eles estarem podendo, tudo estar pensando nas pessoas com deficiência mesmo, né? De mobilidade, seja uma deficiência intelectual, seja autismo, seja qualquer outra. Porque, por exemplo, uma criança ir ao cinema, a luz totalmente apagada, isso já pode influenciar. O barulho muito alto já influencia, ou uma luz diferente, isso já pode influenciar no comportamento da pessoa. Então tem que ser todos os ambientes pensado também para as pessoas com autismo, isso. Certo. Francisco, eu acho que eu vou só recapitular nesse bloco aqui, gente. A gente está entrevistando as mães do grupo Olhar Autista. Elas vão realizar um evento que começa agora em abril, no dia 1º, no Anilinas. Depois palestras no Bloco Cultural, é isso? Isso. Aí depois, a partir do dia 5, 6 e 7, teremos palestras no Bloco Cultural. Vamos ter tanto da parte de educadores, a parte de saúde, essa parte mais voltada a políticas públicas também. Então vamos ter essas palestras bem interessantes, são pessoas especializadas que vêm estar conversando com a gente. Essas pessoas foram vocês que trouxeram, a prefeitura trouxe, tem algum trabalho conjunto, são profissionais que estão atuando na área, como que é isso? Isso, tanto foi sugestão de mães, né, e a prefeitura em conjunto também, conseguindo espaço para que a gente conseguisse estar realizando isso. Certo. Bem, eu vou para um rápido intervalo, já eu continuo conversando com o grupo Olhar Autista, mais uma vez dar parabéns em razão desse trabalho de consciência que as mães estão fazendo. Então, não sai daí não que eu volto já.
Bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estamos conversando com as mães do grupo Olhar Autista. Estão compartilhando com a gente aqui as experiências de vida que elas têm, né, diante dessa situação que elas encontraram na vida delas e se organizando para tentar também trazer menos sofrimento para aquelas mães que ainda não conseguiram identificar essa situação. Vou conversar com a Cássia agora. Ela também é mãe de um menino? Rapaz. Rapaz, você disse que ele já tem 17 anos? 17 anos. 17 anos. A gente conversava aqui no bastidor e eu falava assim, gente, como é que é cuidar, né, de uma criança que tem essa condição. O autismo não é novo, mas parece que o diagnóstico é uma coisa que ainda atrapalha bastante, né, Cássia? Porque e acho que você sentiu isso na pele. Foi isso mesmo? Foi. Então, vocês estavam aí falando que, né, o diagnóstico começa na escola, mas quando você tem profissionais qualificados, né? Certo. Porque eu mesmo, há 18 anos atrás, eu fiz 2 anos de letras e não tinha nenhuma matéria, eu não me formei, mas eu lembro muito bem que não tinha nenhuma matéria que fosse voltada para, pelo menos, ter uma noção das síndromes, nada voltado para um aluno especial, não tinha nada voltado. Então, essa lei veio de 92 para cá, né? Certo. Então, há 10 anos atrás, ninguém tinha noção do que era autismo. No Brasil, normalmente, as coisas acontecem assim. Primeiro você põe a lei, depois você põe a cultura, né? A tradição, por imposição legal. E eu estou vendo que isso, e que vocês estão trilhando esse caminho aqui na nossa cidade, porque ajudaram na construção de um dia especial para isso, né? Sim, sim. Em razão da experiência de vocês, né? E a partir daí também agora estão criando isso, buscando política pública. Para as mães que têm algum recurso, é mais fácil. Você trabalhava, você teve que mudar? O que mudou a sua vida? Teve que mudar isso? Trabalhava e eles ficavam na creche, que eu não tenho só ele, né? Eu tinha mais uma menina. E aí, devido a tanta coisa que você tem que correr atrás, né? Aí o único recurso que a gente tem aqui na cidade é a Casa da Esperança. Só que aí você começa a pesquisar, começa a ler, você começa a ver que não é bem isso que, né? Precisa de muito mais. Aí começa a nossa luta, né? Começa o nosso sofrimento. E também não só no tratamento, na escola também, você se deparar com professores que chegaram para mim e falaram assim, olha, você vai me desculpar, mas eu não me especializei nisso. Aí você, né, eu virei até meio autodidata, eu pegava material e levava. Não, você não, né? todas as eu ficava, eu me lembro, o meu tinha a idade do dela, 10 anos, eu no muro do Lorena, vendo meu filho lá jogado, que nem um vaso no canto, sabe? Aí eu cheguei no professor de educação física, comecei a levar revistas de síndromes que a outra psicóloga me cedia, eu levava para ele, sabe? Eu lia, falava, olha, aqui está o Daniel, olha. Aí ele lia, ele até agradecia. Coisas assim, luta, né? Mas a gente sozinho a gente não consegue nada. A gente está lutando porque, né, o poder público tem que apoiar essas mães, tem que apoiar essas crianças. E detalhe, tem muito adulto por aí. Eu mesmo conheço um de 50 anos que não teve apoio nenhum do poder público. Hoje virou esquizofrênico, porque vai aumentando a dose do remédio, a pessoa vai ficando inútil dentro de casa e vai aumentando a dose do remédio. Aí a pessoa acaba sucumbindo dentro de casa, né? Você acha que... E a mãe nem tem noção. Falaram que ele tem um retardo mental. E você vai olhar, é o Daniel. Você vê o seu filho naquela pessoa, só que a pessoa está mais danificada, lógico, né? Gente, olha, o trabalho que essas mães estão fazendo é muito interessante porque todas elas tiveram uma coisa em comum. Buscaram ajuda na internet, buscaram informação na internet, tentaram encontrar lá algo que identificasse com seus filhos. Foi essa a expectativa, o que eu percebi aqui, né? E a partir daí buscaram ela por conta própria, ajuda, falaram assim, não é isso que ele tem, é isso. E acho que isso é o mais, de tudo é o mais importante, é você identificar o diagnóstico nos dias que nem o nosso hoje também, que até que as crianças são reclusas por causa da internet, ficam muito usando computador, né? E essa percepção, e elas estão fazendo uma coisa muito importante, que é trazer experiências delas nesse evento que elas estão querendo fazer para compartilhar com outras mães que podem estar sofrendo, né, Cássia? Com certeza. E aí, assim, sentada lá no banco da Casa da Esperança, eu tive umas experiências, né? Assim, de se autoajudar, né?
Então eu aprendi muito com outras mães, eu creio que eu ajudei muitas mães também. E aí eu cheguei lá no setor de educação especial e dei essa ideia para elas lá. Olha, é preciso ser feito algo com os pais, com as mães, porque eu fui assim meio que desbravadora, né? Assim, você tem uma noção do número de autistas que nós temos aqui na cidade? Assim, o número o grupo de vocês mais ou menos tem quantas mães? Olha, 28? 28 mães. 28 mães que se reúnem, né? Uhum. Então, se 28 se reúnem, tem as outras que não têm a informação. Eu montei um outro grupo só de mães de várias outras deficiências. E também eu ando encontrando pela cidade pessoas que os filhos não têm tratamento nenhum. Hoje mesmo eu encontrei uma, sabe? Ela me achou no Face, você é a Cássia, sabe? Aí a gente vai ficando meio que famosa, né? Não, é legal porque vocês... E elas buscam, sabe? A mulher quase segurou, a mulher quase segurou sabe? Pediu, pelo amor de Deus, me ajuda. Você estava me dizendo, eu vou fazer aqui você estava me dizendo, a gente teve a Miriam, que é terapeuta, nossa apresentadora, indicou essa pauta, e ela também foi uma das profissionais, porque algumas mães têm os filhos em algumas atividades. E esses profissionais, quer seja de educação física, por exemplo, esse professor que você orientou, provavelmente ele já vai saber identificar quando tiver um aluno, não é? Então você já multiplicou a informação. Mas em outras atividades também... Ele chegou a ser sincero comigo, eu não sei o que eu faço com ele. Eu falei assim, você tem que estimular, você tem que conversar com os outros meninos para eles... Incluir ele ali na fila do vôlei, na fila do basquete, entendeu? E aí foi indo... E melhorou um pouco, né? O trabalho de consciência de vocês, então, ele passa pelo profissional que trabalha na educação, pela toda a sociedade. Difusão também agora, tenta imaginar eu lá com a fiscal do ônibus, dando uma mini palestra para 5 motoristas de ônibus. Porque quando ele começou no camping, ele não andava de ônibus. Aí começou a andar de ônibus. Aí começou a chegar em casa chorando. Aí, resumindo, brincadeirinhas de mau gosto, eles não entendem essa coisa de duplo sentido. Para eles é preto e branco é branco, eles não entendem. Certo. Entendeu? É trocadilhos, o meu pelo menos não, né? Certo. E aí você tem que ir lá conversar, não brigar, mas conversar, olha, ele não entende isso, você falou, né? E explicar para eles como que é o procedimento. Hoje ele é bem conhecido na linha, então coisas assim a gente tem que desbravar mesmo, sabe? Certo. Tem que desbravar mesmo. Vamos lá. Então, toda a sociedade. O evento o grupo é autista. Qual é o nome do evento? Então, é Semana de Conscientização do Autismo. Semana de Conscientização do Autismo, que vai acontecer, então, dia 1º de abril, bloco cultural e palestras. Se você se interessou, pode comparecer no Bloco Cultural, acompanhar as palestras. Sim. Tem algum pesquisador, alguma referência na área que vem falar sobre isso, não? Tem. A gente tem a Ana Paula, né, que ela é do Conselho Nacional, representa, né, os autistas. Tem a Ana Lúcia Félix, que ela é uma professora aposentada da rede, mas ela se especializou muito, né, porque ela teve experiência com os dois lados, né. Então ela tem nos dado muito suporte, né. E tem também a Miriam. E tem a Miriam que vai falar também? Tem a Miriam, ela fez um trabalho muito bom lá no camping de conscientização, deixa eu até falar que foi muito interessante. Antes das palestras dela, viu, Miriam? Os meninos, ele ficava na hora do almoço, por exemplo, ele ficava andando isolado, né? Depois das palestras, os meninos começaram a incluir ele e de repente a psicóloga me liga, olha, o Daniel tá jogando pimbolim com os meninos, o Daniel tá, entendeu? Chama o Daniel... Porque o medo é do desconhecido. A partir do momento que você... sabe o que está lidando. Então, assim... é questão da consciência, quer dizer, não tem consciência, quando você passa a ter consciência, são diferentes. Tem outro detalhe, o camping não queria aceitar ele. Opa. Tive que ir para o Ministério Público. Aí, olha, então é guerra mesmo. São vários embates, a gente percebe que são vários embates, as mães estão lutando e elas estão começando esta luta aí de conscientização. Tem que conscientizar o político, o educador, os outros profissionais. É uma tarefa difícil, eu queria parabenizar vocês todas, a me levantar a plaquinha ali, o programa está acabando. Agradecer a todo o grupo, Olhar Autista, desejar sucesso para vocês no evento e a TV Polo está aqui à disposição daquele que puder ajudar. Bem, gente,
O Papo na Polo desta semana fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição. Tchau, tchau!